Episódio 6. Inveja. A emoção mais tóxica do mundo. Entre todas as emoções que influenciam o comportamento humano, poucas receberam tanta atenção de Charlie Munger quanto a inveja. Ao longo de décadas observando investidores, empresários, executivos e pessoas comuns, ele chegou a uma conclusão desconfortável. A inveja é uma das forças mais destrutivas da experiência humana, não porque seja a emoção mais intensa, nem porque seja a mais visível, mas porque ela opera silenciosamente, corroendo felicidade, racionalidade e satisfação de forma contínua. Para Munger, a inveja possui uma característica única. Diferentemente de emoções como raiva ou medo, que costumam surgir em situações específicas e depois diminuem, a inveja pode permanecer ativa durante anos. Ela não depende apenas do que possuímos, depende principalmente da comparação com aquilo que os outros possuem, e isso a torna praticamente inesgotável. Sempre haverá alguém mais rico, mais bem-sucedido, mais admirado ou mais avançado em alguma área da vida. Essa percepção levou Charlie a refletir sobre um paradoxo curioso. Ao longo da história, os níveis de riqueza e conforto da humanidade cresceram de maneira extraordinária. Pessoas comuns hoje possuem acesso a recursos que reis e imperadores jamais imaginaram ter. No entanto, a sensação de insatisfação continua extremamente presente. Por quê? Porque felicidade relativa frequentemente substitui felicidade absoluta. Em vez de avaliar a própria situação de forma objetiva, as pessoas medem seu sucesso comparando-se constantemente aos outros. A inveja nasce exatamente nesse espaço entre realidade e comparação. Ela transforma conquistas em insuficiências, faz com que vitórias pareçam pequenas, faz com que progresso pareça lento, faz com que alguém deixe de apreciar a própria jornada porque está excessivamente focado na jornada de outra pessoa. Charlie Munger observava esse comportamento em todas as áreas da vida, mas especialmente no mundo dos investimentos. Um investidor pode estar obtendo excelentes resultados, acumulando patrimônio de forma consistente e seguindo uma estratégia sólida. Mas basta observar outra pessoa enriquecendo mais rapidamente para que surja uma sensação de desconforto. De repente, aquilo que parecia um ótimo resultado deixa de ser suficiente. A comparação altera completamente a percepção da realidade. Esse fenômeno é particularmente perigoso porque, frequentemente, leva indivíduos a abandonar estratégias racionais. Quando alguém vê outras pessoas enriquecendo rapidamente, surge uma tentação poderosa de acelerar o próprio processo. Investimentos prudentes começam a parecer lentos demais. Riscos excessivos passam a parecer aceitáveis. E a busca por retornos extraordinários substitui a construção disciplinada de riqueza. Munger acreditava que muitas das grandes perdas financeiras da história foram alimentadas por esse mecanismo psicológico. Não pela necessidade genuína de dinheiro, mas pela incapacidade emocional de aceitar que outra pessoa estivesse ganhando mais. A inveja transforma investimentos em competição social, e quando isso acontece, a racionalidade geralmente desaparece. Mas os danos da inveja vão muito além das finanças. Ela afeta relacionamentos, carreira, autoestima e bem-estar. Pessoas deixam de celebrar conquistas alheias porque as interpretam como ameaças. O sucesso dos outros deixa de ser inspiração e passa a ser motivo de desconforto. Em vez de gerar admiração, produz ressentimento. Charlie considerava isso profundamente trágico, porque a inveja cria uma situação onde ninguém realmente vence. Quem é alvo da inveja muitas vezes não percebe o problema, e quem sente inveja sofre continuamente. A emoção não prejudica apenas a relação com os outros, ela prejudica principalmente a relação consigo mesmo. Outro aspecto fascinante observado por Munger era que a inveja raramente desaparece quando alguém alcança seus objetivos. Muitas pessoas acreditam que ficarão satisfeitas quando conquistarem determinado patrimônio, cargo ou reconhecimento, mas ao atingir essa meta, descobrem que existem novos grupos de comparação, novos referenciais, novas pessoas aparentemente mais bem-sucedidas. A linha de chegada continua se movendo,
Esse é um dos motivos pelos quais Charlie via a inveja como um jogo impossível de vencer. Quem baseia sua felicidade em comparações externas estará sempre vulnerável à insatisfação, porque não importa o quanto avance, sempre encontrará alguém que parece estar mais à frente. A sociedade moderna amplificou enormemente esse problema. Durante grande parte da história, as pessoas comparavam suas vidas apenas com indivíduos próximos, familiares, vizinhos e colegas. Hoje, graças à internet e às redes sociais, somos constantemente expostos às versões mais impressionantes da vida de milhares de pessoas. Vemos patrimônio, viagens, conquistas, carros, negócios e estilos de vida selecionados cuidadosamente para causar impacto. Charlie Munger viveu grande parte de sua vida antes do surgimento das redes sociais, mas provavelmente enxergaria nelas um enorme acelerador da inveja humana. Nunca foi tão fácil comparar os bastidores da própria vida com os melhores momentos da vida de outras pessoas. Nunca foi tão fácil sentir que estamos ficando para trás. Mas Munger não se limitava a identificar o problema. Ele também sugeria um caminho para enfrentá-lo. Em sua visão, a solução começa com uma mudança de perspectiva. Em vez de medir sucesso de forma relativa, devemos aprender a avaliá-lo de forma absoluta. A pergunta não deveria ser: estou melhor que os outros? A pergunta deveria ser: estou melhor do que eu estava antes? Essa mudança parece simples, mas possui consequências profundas. Quando o foco se desloca da comparação para o progresso, a energia mental deixa de ser consumida por ressentimento e passa a ser direcionada para crescimento. O sucesso alheio deixa de representar ameaça e passa a representar evidência de que resultados positivos são possíveis. Munger também valorizava profundamente a gratidão como antídoto para a inveja, não no sentido superficial, frequentemente utilizado em discursos motivacionais, mas como uma prática racional. Ele acreditava que seres humanos possuem uma tendência natural de focar no que lhes falta. Desenvolver consciência sobre aquilo que já possuem ajuda a equilibrar essa inclinação psicológica. Isso não significa abandonar a ambição. Charlie nunca defendeu passividade ou falta de objetivos. Pelo contrário, ele admirava pessoas que buscavam crescimento contínuo. A diferença estava na motivação. Ambição saudável busca realização, inveja busca comparação, ambição constrói, inveja corrói. Ao longo dos anos, Munger percebeu que algumas das pessoas mais felizes e equilibradas que conheceu compartilhavam uma característica comum. Elas não transformavam a vida em uma competição permanente. Tinham metas, trabalhavam duro e buscavam excelência, mas não permitiam que a felicidade dependesse da posição que ocupavam em relação aos outros. Essa talvez seja uma das lições mais valiosas de toda a sua filosofia. A riqueza mais importante não aparece em extratos bancários. Ela aparece na capacidade de viver sem ser constantemente perturbado pelo sucesso alheio. Porque uma mente dominada pela inveja jamais encontra descanso. Sempre haverá alguém mais rico, sempre haverá alguém mais famoso, sempre haverá alguém aparentemente mais bem-sucedido. No fundo, Charlie Munger entendia que a inveja é uma armadilha mental que transforma a abundância em escassez. Ela convence pessoas privilegiadas de que não possuem o suficiente. Convence indivíduos bem-sucedidos de que estão fracassando e faz com que conquistas reais percam significado diante de comparações intermináveis. Por isso, ele considerava a inveja uma das emoções mais tóxicas do mundo. Não porque destrói apenas riqueza financeira, mas porque destrói algo muito mais valioso: a capacidade de apreciar a própria vida. E uma vez que alguém aprende a se libertar da comparação constante, torna-se possível desenvolver outra virtude que Charlie Munger considerava essencial para o sucesso duradouro: a paciência. Uma qualidade rara em um mundo que exige resultados imediatos, mas que frequentemente separa aqueles que constroem riqueza daqueles que apenas perseguem atalhos. No próximo episódio, veremos por que a paciência foi uma das maiores vantagens competitivas de Charlie Munger e Warren Buffett.